mês de junho, Dia dos Namorados chegando, e muita gente aí querendo olhar para o relacionamento. Alguns já há muito tempo e outros estão na busca, né? Na busca aí de alguém para compartilhar. E muita gente tem me perguntado como que é feita a constelação de casal. E eu sempre digo que para se fazer a constelação de casal, primeira coisa, os dois estão dispostos a olhar para esse relacionamento? Às vezes, alguém vem e fala, eu quero constelar meu relacionamento e eu quero fazer a de casal. E aí eu pergunto, você quer, mas o outro quer? Ele fala que não vê nada de errado no nosso relacionamento e por ele tá tudo bem. Então, não adianta trazer o casal para olhar para essa relação quando um lado não está disposto a olhar para o que precisa ser olhado. Então, é preciso que haja algum ponto em comum, um desejo dos dois de querer mudar alguma coisa. Às vezes, os casais discutem demais, muitas brigas, muitos ciúmes, e os dois se incomodam. E aí eles vêm para olhar o que dificulta essa relação. Os dois querem olhar. Ou às vezes, por exemplo, os dois percebem que a vida deles não flui na questão da prosperidade. Parece que o dinheiro não entra, se entra, não fica, vive mais na escassez. E aí o casal quer olhar para a prosperidade dentro dessa relação. Legal, os dois querem. E entre vários outros motivos. Então, quando os dois chegam aqui na constelação com essa disponibilidade de olhar, aí sim, já é meio caminho andado, né? E ali, como vai funcionar? Aqui, o casal vai escolher um bonequinho para representá-lo no campo. Então, aqui nós colocamos um e o outro. E constelação de casal é uma constelação, na verdade, são duas constelações acontecendo ao mesmo tempo. São dois sistemas totalmente diferentes, com toda a sua maneira de pensar, com todas as regras do grupo, com tudo o que estabelece de boa, de má consciência. Cada um pertence a um sistema diferente. Quando uma pessoa resolve acolher alguém para o seu relacionamento, ela não está acolhendo só aquela pessoa. Ela está acolhendo tudo que vem junto com ela, tudo que vem junto com ele. Há pessoas que dizem, né? Eu estou casando com essa pessoa, eu não estou casando com a família dele. É impossível você acolher alguém deixando de fora aquilo que pertence. Então, cada pessoa, ela pertence a um grupo e dentro deste grupo tem vivências, tem acontecimentos, tem maneiras de enxergar o que é boa, o que é má consciência. E tem diversas situações que levaram uma maneira de se posicionar, uma dinâmica diferente. Quando o casal se dispõe a viver juntos, é importante que se entenda o que é realmente do outro, para que, num consenso, eles possam acolher,
respeitar e a partir no equilíbrio do dar e receber, formar um novo movimento. E no início, o que vai acontecer? Aos poucos vai mostrar um sistema, tudo que tem neste sistema que esteja ressoando nessa relação. Depois, o movimento deste outro sistema e tudo que esteja ressoando nesta relação. Quando forem apresentado a maneira de funcionar, as ocorrências, as situações, aquilo que interfere até hoje na vida deste casal e que é do sistema de cada um, a partir do momento que traz essas informações, vai meio que afunilando e aí chega no ponto que esse casal se encontra. E quando eles se encontram, a questão que vai se trazer no campo são as questões que estejam ligadas diretamente aos dois. E aí, há de se perceber, por exemplo, que há casais que não estão no campo de mãos dadas. Eles não estão assim lado a lado na posição de relacionamento. Às vezes, eles vão se posicionar assim. Ele se coloca atrás dela num lugar que não é de um relacionamento, mas é um lugar do pai. Então, quando esta mulher tem uma relação difícil com esse pai, seja porque esse pai é ausente, seja porque este pai é severo, ou até mesmo há um amor muito grande pelo pai, mas o pai traz uma história de vida aí de perda dos pais dele quando ele ainda era criança, algum acontecimento que a criança, quando ela percebe um sofrimento no pai ou na mãe, ele elege aquele que precisa cuidar. E aí, essa criança, ela deixa de ser filha para ser a mãe ou pai deste pai e dessa mãe. Quando ela entra neste lugar e ela se torna adulta, ela vai buscar um relacionamento não para suprir o lado mulher, mas para suprir a falta da criança do pai. Ah, mas ela tinha um pai, mas que na visão dela não estava disponível enquanto pai, devido às diversas situações. E aí ela acaba trazendo alguém para a vida dela que por acaso também tem ali algum problema na relação com o pai, e ele acaba vindo aqui ocupar esse lugar daquilo que falta para ela. E ali o relacionamento não flui, porque quando ela olha para ele, ela não vê ele na necessidade da esposa, da esposa ou da namorada em relação ao namorado, ao esposo, mas ela vê na falta da criança, na perspectiva de uma criança que quando olha para o pai. Pode acontecer também dessa mulher não estar nesse lugar de relacionamento e estar aqui, no lugar da mãe dele. Geralmente, casais que têm dificuldade, seja com o pai, seja com a mãe, eles acabam se encontrando. Por isso que a gente fala que na medida certa, porque um cabe na vida do outro naquela necessidade. E aí, mesma coisa, ele olha para ela e ele exige dela não enquanto marido, namorado, relacionamento. Ele vai exigir dela enquanto filho em relação à mãe. E ela, quando olha para ele, ela também não vai enxergar nele o homem, ela vai enxergar o filho, como se fosse o filho. E aí fica aquela relação desgastante, em que a pessoa começa a se sentir pesada, parece que tá difícil carregar, né? Então, olhar para as posições no campo, muito interessante, e ali
vai trazendo a justa razão e a partir do momento que traz a justa razão dessas mudanças de posições, é trabalhado de maneira que o casal possa cada um ocupar o seu lugar que realmente é, né? Uma outra posição também muito comum de achar em constelação é posições em que às vezes a mulher está deitada ou o homem, né? Independe, e um deles está dessa forma, nessa posição aqui. Isso aqui mostra o quê? Que um se impõe sobre o outro. Há um abuso aqui de autoridade. Alguém fala e o outro cala. Então, num relacionamento, quando um deita e o outro se impõe, ali dificilmente essa relação vai fluir, né? Vai adoecer cada vez mais. Quando essa mulher deita neste campo, há de se entender no sistema dela por que ela deita. Quem mais deita no campo? A mãe, a avó, a bisa? O que aconteceu? Quando esse homem se posiciona nessa maneira de abuso de poder, de imposição, a quem ele representa aqui dentro do sistema dele? E quando eles se encontram, como ela vem de um sistema que deita e ele vem de um sistema que se impõe, dentro dessa dinâmica um cabe na vida do outro desta maneira. Só que esse movimento, quando ele acontece, ele está numa perspectiva de um passado, de relações do passado, de outras pessoas. Não está no contexto atual deste casal. E aí a angústia vai surgir. Aí uma das partes vai se sentir adoecida, vai se sentir na falta, né? E é importante entender que no relacionamento é preciso estar no mesmo tamanho. Às vezes a pessoa fala, eu sou de natureza mais paciente, mais tranquila. Quando ele está nervoso, quando ela está nervosa, quando está falando alto, eu calo, porque essa é a minha natureza. Quando você cala para deixar o outro extravasar suas emoções, o que acontece com aquela emoção sua que você retém ali dentro para não bater de frente com o outro? Pensa numa panela de pressão, né? A panela de pressão, quando ela começa a esquentar, né? É preciso que haja um pino, né? Um pino com os buraquinhos e ela vai fazendo um barulhinho e aquele vapor vai saindo. Mas se obstruir aquele pino, o que vai acontecer? A panela, ela vai explodir. Mesma coisa, os nossos sentimentos. A gente pode até dizer, eu sou de uma natureza mais pacífica. Mas o fato de você ter um posicionamento pacífico, de se calar, não significa que você não sente. Sente raiva, sente medo, sente angústia, se sente. E aquilo que você sente, se ele não é externalizado, ele vai ficar tal qual a panela de pressão com um pino entupido. Vai chegar uma hora, ela vai explodir de alguma maneira. Seja no relacionamento, seja no próprio corpo, através de um adoecimento, enfim. Então, relacionamento é importante que ambos tenham a maturidade o suficiente para poder se comunicar, para entender que não é só o meu querer, que há de se entrar no consenso porque existe o outro. A gente descobre que existe o outro no relacionamento. Num relacionamento de adultos. Relacionamento em que uma parte se impõe mais não é um relacionamento maduro, não é um relacionamento de adulto. É preciso entender que o fato de um casal ter intimidade não dá o direito ao outro de se impor sobre a vida dela, né?
E a pessoa tem que ter todo o direito também de ter voz nesse relacionamento. Então, esses são 2 pontos que se traz no campo na relação de casal. E várias outras situações, né? Os vínculos, cada um vai trazer alguma coisa aí que conscientemente não sabe, mas que devido a um inconsciente desse sistema, ele rege o movimento e a maneira de agir. Então, uma vez trazendo essas informações, é muito bonito de ver quando os dois estão realmente dispostos a olhar. É bonito de ver após tantas informações, é como se fossem tirando camadas, né? E de repente eles se olham e eles se veem, eles se enxergam mesmo, se enxergam na sua essência, se enxergam no seu papel, no seu lugar. E enxerga o outro tal qual ele é, igual a si mesmo, né? Quando a gente olha para o outro, a gente fala, há uma frase que diz, eu sou igual a você, nem mais nem menos, né? E é bonito de ver quando um casal consegue amadurecer juntos e dentro do campo sistêmico de uma forma tão rápida, né? Conseguir ali tantas informações para se dar o direito de viver este amor como tem que ser vivido. Não gastar mais a energia com o morto, com o passado, com as coisas que estão lá no inconsciente desse sistema, mas trazer toda essa energia para as conquistas, para as coisas boas que tem para viver ainda nessa relação. Né? Então, se você, junto com o seu parceiro, junto com a sua parceira, se os dois chegaram a essa conclusão de que há algo que precisa ser olhado nessa relação, venha para uma constelação familiar, venham os dois e vivencie essa experiência incrível. Vale muito a pena. Espero vocês.